Hoje nós vamos estudar que o perispírito, ele é plástico conforme os nossos pensamentos. O nosso pensamento vai influenciar muito grande naquilo que vamos criando dentro do nosso perispírito e em torno de nós mesmos. Por isso que é muito importante o nosso pensamento ser um pensamento positivo, corajoso, forte, dinâmico, vencedor, daquele que quer realizar alguma coisa. Então, vamos começar falando dos espíritos. Quando os espíritos precisam trabalhar nas regiões umbralinas, socorrer nesses locais mais escuros, mais de obsessores, de maior gravidade fluídica, eles trocam a sua roupagem. E assim, sucessivamente, até que ele tenha uma roupa adequada para que ele possa adentrar aquela região umbralina. E essa aparência que ele usa é o que ele já foi em vidas passadas. O que ele usou é o que tem marcado dentro da sua memória perispiritual. Como nós vivemos várias e várias reencarnações, nós podemos trazer na nossa memória aquilo que fomos. Guerreiros, estudiosos, sábios. Por que é que nós temos essa capacidade? Porque nós plasmamos aquilo que fomos. Por essa razão, os espíritos podem aparecer, que às vezes as pessoas falam, como um preto velho. Pode. Se ele viveu na África, ele vai aparecer, porque ele quer assim aparecer. Se ele quisesse aparecer como um filósofo, se ele quisesse aparecer como um indiano, ele viria. Ele usaria uma sua roupagem como asiático, como mongol, porque o espírito vai usar a aparência que ele teve, como também o índio, como também o caboclo. Qualquer um vai usar uma aparência de vidas passadas, para que ele possa socorrer naquele local. Nem sempre o espírito é inferiorizado. Nós temos, para saber se um espírito, né, que ele vem com uma postura, por exemplo, de um preto velho, é a sua fala, é o seu linguajar ético e moral. Isso que é fundamental. Os espíritos falam que não é a questão de nós falarmos corretamente, mas que esta fala tem um fundo de nobreza de caráter e de responsabilidade. Porque qual é a maior dificuldade nossa? São os espíritos mentirosos, que aparecem com a aparência de gente boa, de gente honesta, e não o são. Aparentam pela sua aparência que vão fazer o bem e não o fazem. Então, o médium, ele não deve se preocupar tanto com essa aparência do espírito, mas sim pela fala do espírito. O que é que ele vem fazer? O que é que ele pode te auxiliar e te amparar dentro daquela roupagem? E principalmente os médios orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, geralmente vai aparecer um espírito mais humilde, porque é uma prova. Porque tem médio que quer que apareça aqueles espíritos, Gabriel, Rafael, quer que venha aqueles espíritos grandão lá de cima, e nem sempre é isso que vai acontecer. E esses espíritos de ordens superiores, eles apenas dirigem, eles escalam, eles orientam as imensas falanges trabalhadoras sobre a Terra. Mas sempre para que algo seja realizado de bem, é preciso que o médium, um grupo de pessoas, orem, peçam, para que aquele pedido possa ser avaliado
para posteriormente uma equipe de trabalho vir socorrer aquele local e aquele ambiente. Então, nós médios também opera da mesma forma. Quando você quer ajudar a sua família, você faz um pedido ao seu anjo guardião, à sua equipe de trabalho, que você quer ajudar a sua família. Qual é a sua proposta? É um crescimento? Vai se moralizar? Vai crescer? Qual é o seu objetivo em relação à sua família? Então, vai ser avaliada pelos espíritos protetores. Porque se você pedir algo para o seu filho, que vai levar uma queda moral, que vai levar à perdição do espírito, o anjo guardião daquele espírito pode interditar, porque ele é responsável. Então, ele não vai deixar que alguém venha com o intuito de levar a uma desordem, um desequilíbrio. O que impede um espírito de nos ajudar? A falta de prece. Então, ele falou, nossa, a terra está em desalinho, os jovens desequilibrados, nós vemos a dor e o sofrimento por todos os lugares. Por que está acontecendo isso? Porque nós vivemos um período de frieza espiritual. Nós esquecemos que Deus existe, que as suas leis são imortais e que nós precisamos cumprir esta lei para que sejamos felizes. Então, de ordem geral, essa nossa fraqueza espiritual, a nossa falta de prece, a nossa inércia espiritual, nos levou a essa queda moral que nós temos hoje. Porque nós confundimos as coisas. Nós acreditávamos que os espíritos viriam e nos salvariam assim do céu, a igreja, porque eu estava na igreja, eu ia me salvar. Não é a igreja que salva, mas o coração daquele que está dentro de uma igreja. Será que ele ora com fervor? Ele pede com fervor? Ele roga com fervor? Ou ele está ali, sim, tá lá. Da mesma forma, estamos nós na casa espírita. Se o médium não entrar lá com um fervor religioso para rogar a sua equipe de trabalho, rogar ao seu anjo guardião que lhe venha em seu socorro, e ficar esperando que caia do céu, que alguma coisa aconteça na vida dele, isso vai demorar muito para acontecer. Anos e anos e anos a fios. Aí ele vai dizer, eu fiquei em tal religião, em tal igreja, eu fiquei no centro e eu não cresci, mas não vai crescer. Porque o crescimento é íntimo da alma. Quem pede para crescer é nós mesmos. Então, sou eu que peço para me libertar do meu orgulho, para me libertar da minha vaidade, da minha brabeza, do meu chilique. Então, é você que tem que chegar para o anjo guardião com humildade, fala, meu anjo guardião, eu tenho um problema, eu estou muito nervoso, eu preciso me controlar. Eu tenho que parar de brigar, eu tenho que parar de ficar nervoso, eu tenho que pensar mais, eu tenho que tomar atitudes mais racionais. Eu estou tomando atitude que não é correta. Então, quando nós conversamos com o nosso anjo guardião de uma maneira nobre e correta, como um pai que orienta um filho, nós seremos ajudados. Mas não tem nada disso de achar que o nosso anjo guardião virá simplesmente porque você acendeu uma vela, simplesmente porque falaram para você que você tem um anjo guardião. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem uma pessoa no mundo que não tenha um anjo guardião. Por pior que ele seja.
ele sempre terá, porque Deus dará sempre à pessoa alguém para protegê-lo nessa jornada da reencarnação. Então, nós reencarnamos com uma equipe do nosso lado para não falir, para que eles nos orientem. Mas para isso acontecer, nós temos que pedir. O Evangelho lá nos ensina. Pedi e obtereis. Batei, abre-vos-á. O Evangelho também nos ensina o valor da prece, que nós devemos louvar a Deus, pedir e agradecer. Então, esse pedir, o que você quer da sua vida? O que é que mais te incomoda? O que é que mais te prejudica? O que mais te fere? Então, somos nós que avaliamos o nosso caminhar. Então, nós temos que parar e tomar como reflexão. Médio tem que parar, tem que sentar um pouquinho, olhar a chuva, olhar as flores, sentir o vento, a terra, o cheiro da terra. Porque nós, às vezes, nos ocupamos todas as coisas assim, ficamos viciados, automáticos. Então, entra no carro, sai do carro, vem para casa, senta, liga a televisão e continua, e vou desligo a televisão e vou dormir. Então, a pessoa não para, ela não para a sua mente. Ela não tem um momento de paz com ela mesma. Então, quando eu paro e olho para mim, e eu dou uma ordem de comando para mim, a minha alma vai me ouvir. Então, se eu chegar para mim e falar assim, Araci, para, você não pode mais fazer isso. Então, para quem que eu dei uma ordem? Para mim mesma. Araci, você vai tomar cuidado. Vai prestar atenção no que você está fazendo. Você já tem idade suficiente e você precisa olhar que você não é mais um jovem de 15 anos. Presta atenção onde você anda. Então, eu dei uma ordem para minha mente observar. Quando eu quero estudar, eu falar assim, você vai estudar. Você vai estudar agora. Presta atenção, vamos nos organizar e você vai estudar assim. Marca um horário para você estudar. Então, eu estou falando para mim mesmo, estou orientando a mim mesmo aquilo que eu preciso fazer. Ou eu preciso ter paciência, ou eu preciso esperar, ou eu preciso me acalmar e deixar aquilo passar no momento, porque eu não tenho solução. Muito de nós, médios, tem momentos da nossa vida que nós não temos solução. As coisas são complicadas demais. Mas isso não quer dizer que nós não vamos continuar a orar, pedir para que venha a solução, a resolução nas nossas vidas. Pode demorar. É uma prova escolhida? É uma prova escolhida, sim. Mas devemos ter êxito? Sim. O êxito é fundamental que nós tenhamos êxito. Por quê? Porque se eu falir naquela missão, eu terei que voltar na próxima reencarnação para retificar, para refazer de novo. Então, nós não trazemos aqui uma prova maior do que nós podemos passar. No momento da nossa preparação, do nosso retorno, e que nós colocamos para o nosso anjo guardião, nossas equipes, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, eles começam a dizer, não, isso você não vai dar conta, isso aqui você não vai, isso aqui você não pode, isso aqui tem uma historinha na doutrina dos espíritos, né? Que o espírito chegou lá e falou assim, ai, eu quero ter 10 filhos.
Aí a equipe de trabalho avaliou e falou assim: não, 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 não dá. 10 não dá. Eu falei assim: então 8. Aí avaliaram. Não, não, não dá. 8 também não dá. Aí ele: 6. Não, 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 você não vai dar conta. É muito difícil. 4. Não, só 2. Só 2? Sim, porque os 2 que você vê são os seus espíritos que você vai ter que cuidar, que são os que mais precisam. Aí vem 2 filhinhos mal criados, levados, não gosta de estudar, não gosta disso, não gosta daquilo. Mas que? Se fosse 8, você não ia dar conta, porque seria aquela bagunça imensa e você não teria o tempo disponível para 2. Por essa razão, médio tem que entender que a nossa prova é uma prova escolhida. O local que nós vamos nascer, o companheiro ou a companheira que nós vamos ter, isso é muito importante. É importante, porque a nossa vida, para que ela possa correr da melhor forma possível, nós devemos dar toda a atenção para a nossa vida. Então, o médico tem que pensar 10 vezes antes de tomar uma atitude, orar bastante, pedir um conselho, pedir uma advertência. Pode pedir. Eu costumo pedir, meu anjo da guarda. Se eu fizer alguma coisa errada, puxe minhas orelhas, chame minha atenção, me arrepie, puxa meu cabelo. Faça alguma coisa, não me deixe errar. Porque é melhor um anjo guardião dar um puxão de orelha em nós do que você errar. É melhor, ele te não faça mais isso. E quantas vezes nós mesmos falamos para nós mesmos que a gente está alegre, feliz, satisfeito e vem aqui, ó, não faça mais isso. Isso aí você não pode, presta atenção na estrada. Então, você está dirigindo ali toda saltitante, nem está ouvindo música, daqui a pouquinho vem na tua cabeça assim, presta atenção, tem problema na frente. Isso. E você já recua, põe o pé no freio, segura ali. Por quê? A orientação já veio. Igual os espíritos vêm e falam, você vai ser roubado. Aí a pessoa, ai meu Deus, eu vou ser roubado. Uai, retira os espíritos ladrões que estão andando em volta da sua casa, que vão trazer sugestão para aqueles desocupados, andarilhos na rua, que não tem nada para fazer. Espírito ladrão fala assim: ah, vamos comigo lá, porque ele precisa de um corpo para entrar, fazer arte, carregar, e o outro porque se ocupa. Então, todas essas ideias de ladrão, de droga, de prostituição, de tudo que te de jogo, médio tem que estar atento, tá atento. Então não adianta médio falar, ai, meu filho não sai do celular. Vai lá, limpa, tira os espíritos que estão ali do lado dessa criança, que estão do lado dele e quer jogar. Então, existe sempre a sintonia. Sintoniza com aquilo que está à nossa volta. Por essa razão que o médium tem que limpar constantemente a sua casa, limpar os seus filhos. Então, quando eu falo limpar, o médium tem que entender que é o problema dele. Cada médium tem o seu problema particular. É o filho respondão, é o filho mal criado, é o filho que não quer levantar para ir na escola, quer ficar ali, É isso. Então, quem tem o problema da sua casa é você. Então, quando eu e a Eli fazemos uma prece, é o seu problema que você coloca, é o seu pedido, porque cada médium é um problema. Não existe 2 médios iguais no mundo. Não existe. Porque eu sou uma. Porque eu sou o que sou. E vocês são aquilo que são. Então, a sua dificuldade, o seu problema, é você a solução. E como que acontece isso? Quando nós oramos em conjunto, nós, aqui 18 pessoas orando, o que que acontece conosco?
nós formamos um grupo de trabalho. Então, junta nossas equipes de trabalho, a minha, da Eli, de você, e nós nos tornamos fortes, porque nós tornamos um elo de vibração. Então, por mais que o médium seja aprendiz, nós temos esse conjunto de equipe de trabalho. E essa equipe de conjunto auxilia de ordem geral, que é a equipe do estudo, pesquisa e educação da mediunidade, que tem aí em volta de 40 anos socorrendo espírito. Então, é uma bela equipe de trabalho e que ela socorre, porque esse é o compromisso dessa equipe de trabalho, que é o estudo, que é a pesquisa, que é a mediunidade. Então, essa equipe de trabalho está constantemente auxiliando a todos os médios que adentram essa vibração conosco, que adentram o estudo, adentram a prece, a qualquer atividade nossa. Então, esse grupo de espíritos trabalhadores que estão constantemente a nos ajudar, auxiliam todos os médiuns, na medida da necessidade de cada um, na medida daquilo que pode ser auxiliado e na medida em que ele tem que crescer. Então, a equipe do médium, qual é a minha vontade? Que o médium cresça com a sua equipe de trabalho, que o médium desenvolva e seja autossuficiente ao melhor possível. Nós nunca somos autossuficientes. Sempre vamos precisar de um amigo, de alguém que nos ajude a orar. Sempre. Ah, vão dizer, eu vou passar o resto da minha vida e eu não preciso de ninguém. Não acredite nisso, não. Chegará um dia que nós estaremos ou cansados, ou obsedados, e nós precisamos de alguém, porque não sai sozinha. Então, o médium não pode ser orgulhoso ao ponto de acreditar que ele vai caminhar sozinho para sempre, não. Nós sempre vamos precisar que alguém nos auxilie. Jesus nos ensinou: onde tiver dois ou mais em meu nome, eu ali estarei. Porque nós, médios, temos uma dificuldade. Eu posso ter todo um conhecimento, mas eu fiquei cansada. Eu trabalhei demais, alguma coisa aconteceu, eu entrei num estado de perturbação, houve um desequilíbrio temporário ao meu redor, e se eu não tirar, eu vou ficar obsediada. O que que é obsediada? Aí eu fico passada. Aí eu não sei se fiz, se não fiz, olho para cá, não sei se eu já olhei, se eu olhei para cá, já esqueci aqui, aonde que eu larguei. Então, o médium fica desfocado. O nosso perispírito fica desfocado e a nossa mente não consegue mais organizar os nossos pensamentos. E quando nós estamos assim, quando nós vamos orar, e a nossa mente também demora da conexão com Deus, então nós temos que trabalhar para retornar, para ouvir, para voltar à prece. Então, essas obsessões simples, elas atrapalham o médium. Porque se o médium não parar, não for orar, tirar essa obsessão simples, o que que acontece com o médium? Vai ter um dia inútil, um dia vazio. Vai chegar na tarde e falar assim: olha, eu não produzi nada, eu não consegui trabalhar, eu não consegui fazer, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu não fiz nada. E não faz. A hora passa, chega de noite, ele não consegue dormir, ele está exausto, ele está cansado, porque aquela vibração de desarmonia, de desamor, está em ciclamento ao seu redor. Então, é por isso que médium tem que orar, tem que chamar a sua equipe de trabalho, porque ele tira essa vibração de volta dele,
Ele roga ao seu anjo guardião, não importa quem seja o seu espírito protetor. Nós não estamos aqui porque cada um tem o seu espírito protetor. O que importa para mim é que seu espírito protetor seja um bom espírito e que ele vele por você e que ele te ame e que ele te ajude e que ele te ampare na senda da vida. Porque o meu trabalho é preparar você para que você faça o melhor por você, melhor nesta reencarnação. Porque a informação é a melhor coisa. Se você entrar dentro do seu carro sem nenhuma informação e fala para você, vai lá para o norte, e ninguém te fala nada, você sai batendo a cabeça, procurando placa, se perde, volta de novo. Mas se você tiver uma pessoa que fala assim, ó, você vai pegar esse roteiro, você vai passar aqui, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui você vai ter dificuldade, aqui tem uma estrada de chão, depois você vai encontrar asfalto, tem uma ponte. Então, quando você tem esse conhecimento do roteiro da mediunidade, você caminha com segurança. Esse é o meu objetivo. Você caminhar com segurança junto à sua mediunidade, à sua equipe de trabalho. Isso que é importante. Por essa razão, nenhum médium, deve ter inveja de outro médium. Kardec coloca na Revista Espírita que a maior dificuldade que existe é a inveja do outro médium. Médium invejoso, ele quer ser o outro. Porque o outro faz psicografia, ele quer fazer psicografia. Aí, porque o outro escreve um livro, ele quer escrever um livro. Ele quer o outro e não ele. E quando você olha para o outro, você não faz o que você precisa fazer. Cada um vem com uma missão. O Chico veio com uma missão, o Divaldo, e cumpriram com êxito. Mas eles vieram numa missão que vieram sem a família, sem os filhos, são solteiros. Então, se você olha esses espíritos, que a família não é um impedimento, eles não têm essa preocupação familiar. Então, eles têm uma família um pouco maior do que a nossa. Mas nós que temos família, temos um filhinho, 2 filhinhos, 3 filhinhos, 4 filhinhos, seja lá quanto for, nós estamos numa missão familiar. A nossa missão é familiar. Nós não vamos responder com a grandiosidade com que o Chico vai responder, aonde até seus livros alcançaram as pessoas e o Divaldo. Nós vamos, quando chegar lá, vamos perguntar: o que fizeste com os filhos que te confiei? Como eles estão? Se melhoraram? Se corrigiram? Se tornaram melhores? Quem são eles? Então, essa devolução dos nossos filhos para Deus, necessariamente deveríamos ter feito o melhor. Então, o compromisso da nossa mediunidade, ela é familiar. Ela é familiar. Mesmo que você seja um expositor, um palestrante, mesmo que você seja um passista, você pode ser o que você quiser, mas nós seremos sempre chamados à responsabilidade da família. Porque a doutrina dos espíritos é família. Nós reencarnamos e vamos reencarnar sucessivamente até fazer com que a nossa família cresça moralmente, espiritualmente. Então, isso é fundamental. Isso é muito importante. É muito bom para todos nós. Então vamos nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar Deus no universo, nessa
paz do universo, nessa grandeza do Pai. Senhor, aqui estamos nós, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Pai misericordioso, que os espíritos, missionários, Senhor, dirigentes, possam nos auxiliar, nos amparar, nos fortalecer, nos orientar, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório, Senhor. Dai-nos a luz do entendimento. Permita, Pai, que possamos absorver todas essas energias cósmicas, energias solares, Senhor, dos ventos solares, as energias lunares, Senhor, que possam nos envolver, que possam trazer e restabelecer o equilíbrio, Senhor, da nossa alma, do nosso perispírito, do nosso dupletério, do nosso corpo físico. Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, rogamos que esse templo de amor se abra e que possamos nós, Senhor, recebermos toda essa dádiva, Senhor, toda essa bênção do grande Mestre Jesus, que possa ser derramado sobre todos nós, sobre o nosso lar, e rogamos nesse momento permissão a Jesus para evocarmos toda a sua ordem crística, todos esses trabalhadores que venham nos auxiliar, nos amparar, como rogamos nesse momento aos anjos, aos arcanjos, como rogamos a Maria Santíssima, todos esses espíritos trabalhadores que venham derramar sobre nós a luz do entendimento. Rogamos também, ó Senhor, pelo Espírito de verdade, que venha nos auxiliar nos nossos estudos, que venha nos auxiliar na nossa reforma íntima, que os espíritos consoladores, que esses espíritos abnegados, ceareiros, estejam conosco. Rogo a São Luís, a Santo Agostinho, a Fénelon, a Lacordaia, a Vianney, Erasto, Bernardino, a São Tomás de Aquino, a São Vicente de Paulo, a todos esses espíritos que tantos, Senhor, estudaram, que venham nos auxiliar nos nossos estudos, abrindo o nosso conhecimento, permitindo que o conhecimento, Senhor, possa aflorar a luz do entendimento em cada alma. Rogo-te, Pai misericordioso, rogo as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, rogo a todos os nossos protetores, todos os nossos ancestrais, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, nos orientar, que venham puxar as nossas orelhas, se assim forem necessários, abrir o nosso conhecimento, nos dar a oportunidade de crescer, de evoluir. Rogo-te, Pai misericordioso, ao nosso anjo guardião, esse espírito amigo, esse espírito devotado, esse companheiro de todas as horas, que estejam conosco, como pedimos nesse momento, Pai misericordioso, pela nossa equipe de trabalho. Rogo neste momento a presença de todos os meus protetores, de todos os instrutores, de toda a equipe africana, indígena, todos os caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, todos os guardiões e guardiãs, todos os espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, elementares, Senhor, do reino mineral, vegetal, animal, como pedimos, Pai, por toda a nossa equipe de choque, todos esses guerreiros, toda a equipe militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Polícias Civis, rogamos neste momento a esses espíritos abnegados, a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7C.
Rogamos neste momento, Senhor, que essas equipes benfeitoras venham nos auxiliar a nos libertar, Senhor, dos nossos traumas, dos nossos erros, das nossas maldades que foram adquiridas, Senhor. E hoje, pela lei de causa e efeito, nós sofremos consequências, nos dando a luz do entendimento, abrindo o nosso conhecimento, nos libertando, Senhor, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas preguiças, do nosso egoísmo, da nossa preguiça. Permita, ó Pai misericordioso, que esses espíritos abnegados estejam conosco e que se abra, Senhor, esse grande laboratório de socorro, a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. E neste momento eu peço por todos esses espíritos que nos acompanham, por todos esses espíritos rebeldes, esses espíritos depressivos, cansados, falidos, todos esses espíritos acidentados, todos esses espíritos depressivos, todos esses espíritos que foram, Senhor, machucados, feridos, e que hoje, Senhor, nos acompanham, que hoje nos cobram o nosso passado de guerra, o nosso passado de dor, o nosso passado, Senhor, delituoso. Nós te pedimos nesse momento, por todos os nossos obsessores, por todos esses espíritos, Senhor, por todos aqueles que nós abortamos, por todos, Senhor, aqueles que nos acompanham e que perderam a sua forma perispiritual e hoje, Senhor, reduzidos a um óvulo, Senhor, os ovoides, nós te pedimos o socorro, que sejam libertados todos esses espíritos, que espíritos benfeitores venham nos auxiliar para que possamos retirar da nossa aura perispiritual, retirando, Senhor, do nosso duplo etéreo, do nosso corpo físico, todas essas entidades, Senhor, que elas sejam levadas, Senhor, a esse laboratório, Senhor, da redenção e da lama astral, e sejam desintegrados todo o ódio, toda a raiva, todo o desentendimento, todo o desamor, que sejam retirados toda a preguiça, toda a ociosidade, todos os inimigos da doutrina dos espíritos, todos os inimigos do grupo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade, todos esses inimigos da mediunidade, Senhor, nós te pedimos nesse momento por todos esses nossos irmãos, por toda a família, Senhor, por todos aqueles que nos julgam e que nos machucam, que nos caluniam, que nos cobram, Senhor, o passado. Misericórdia, meu Deus, que esses espíritos sejam trazidos para a redenção, para a consolação, para a lama astral, Senhor. E ali, Pai, que sejam passados por todo esse processo de limpeza fluídica, limpando, lavando, higienizando, queimando, desmaterializando, desmagnetizando todas as formas, pensamentos, todos os desejos, todas as criações mentais, todo o ódio, Senhor, toda a calúnia, toda a difamação, toda a desgraça, Senhor, que caíram sobre nós, que eles emitiram. Permita, Pai, que toda essa força negativa seja queimada, dissolvida, desmaterializada, desintegrada, Senhor. Que esse fogo etéreo vai queimando, vai desmaterializando, que passe por todo o nosso lar, Senhor, pela nossa família, Senhor, por tudo aquilo que nos pertence, tirando todo o mal, Senhor, material, espiritual, todo o mal profissional, financeiro, todo e qualquer trabalho, Senhor, toda e qualquer demanda, toda e qualquer ação maléfica, Senhor, que seja desintegrada, desmaterializada, dissolvida, que os espíritos vinculados a esses trabalhos, a essas vibrações, a esses fluidos, sejam conduzidos na lama astral, e que todos esses trabalhos complexos, Senhor,
todas essas demandas possam sofrer, Senhor, toda a desmaterialização, a desconsagração de todas essas formas, de todos esses fluidos, Senhor. Rogo, Senhor, por todos esses espíritos que têm os seus perispíritos machucados, feridos, que esse fogo etéreo vai limpando, vai higienizando, vai desconsagrando, Senhor, todos os pensamentos maléficos, e que esse fogo vai reconduzindo os seus perispíritos, vai trazendo, Senhor, o equilíbrio, as formas, e rogo, Pai misericordioso, pela força das águas medicinais, das águas, Senhor, dos oceanos, dos aquíferos, as fontes, Senhor, curadoras, que possam, nesse momento, envolvendo todos esses irmãos, posso envolver todas essas bacias, posso envolver a todos esses espíritos encarnados e desencarnados, passando pelo nosso lar, passando por cada médio, Senhor, limpando, higienizando, trazendo a luz do entendimento, trazendo o arrependimento, e que venha a força dos raios desintegradores, Senhor, que venham trazer a luz do Divino Pai, a partícula de amor de Deus, a partícula de amor de Jesus, de Maria Santíssima, e que neste momento, Pai misericordioso, sejam todos amparados pelas equipes socorristas, pelas equipes familiares, pelas mães, pelos pais, pelos entes queridos, que possam pegar e conduzir todos esses espíritos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações educandários, aos hospitais, às câmaras, Senhor, de regeneração, de retificação, aos presídios educativos, que esses espíritos despertem, Senhor, para o amor, para a caridade, despertem para o estudo, para o crescimento, para a evolução, que eles se preparem, Senhor, que eles encontrem a luz, que eles encontrem, Senhor, o Cristo e os seus ensinamentos, que eles encontrem os 10 mandamentos, Senhor, e que possam se preparar para futuras reencarnações, para transformar esse mundo de provas e expiações e merecer um mundo regenerador, Senhor, um mundo melhor. Misericórdia, Senhor, para com todos esses nossos irmãos. Misericórdia para conosco, Senhor, que aqui estamos, Senhor. E sejamos dignos de Ti, Pai. Que possamos, Senhor, nos melhorarmos. Sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos, Senhor. Que possamos estudar, trabalhar, edificar, Senhor. Crescer, se reformar. Derrama, Pai, sobre todo o nosso lar, a luz do seu amor. Permita que as nossas colônias espirituais sejam amparadas, fortalecidas, e que todo esse grande laboratório se feche, Senhor, e derrame, Senhor, sobre o nosso lar as energias de paz, de amor, de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança, Senhor. Que venha o fluido, Senhor curador, que venha o fluido de estudo, Senhor, de aprimoramento, que todos os médios possam, nesse momento, receber essa dádiva divina, Senhor, para crescer espiritualmente através da prece, através do estudo, através do aprimoramento. Peço a todas as falanges amigas que levante todas as barreiras em todos os lares, trazendo todo o amparo, toda a proteção. Que o mentor espiritual de cada lar possa trazer a luz, trazer as orientações e instruções necessárias para o crescimento da família, para o crescimento do médio, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigado pela orientação da noite, pelo estudo da noite, Senhor. E que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, em todos os lares, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.